Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nesta terça-feira, em nome de Jesus. Hoje vamos estar continuando nosso devocional, nosso estudo da palavra, e hoje estaremos lendo, o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Amém? Então, abra a sua Bíblia comigo. Vamos ler, meditar na palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Vamos começar. E aconteceu que após Jesus ter concluído de dar suas instruções aos 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ao ouvir no cárcere sobre as obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos para lhe perguntar, dizendo-lhe: Você é aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Vão e anunciem a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não encontra em mim motivo de escândalo. E ao partirem, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Uma cana movida pelo vento? Ou que vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem com elegância estão nos palácios dos reis. Ou então, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo que ele é muito mais do que um simples profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o seu caminho diante de você. Em verdade te digo, entre os que nasceram de mulheres, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei previram até João. Se vocês estiverem prontos para receber, este é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar a esta geração? É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam aos seus companheiros. Dizem: Tocamos flauta, e vocês não dançam. Entoamos lamentações, e vocês não prantearam. Pois vejo João que não comia nem bebia, e diziam: Ele possui um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Este é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Contudo, a sabedoria é justificada por suas obras. Então aqui o Senhor Jesus está falando sobre João Batista, né? Então aqui vai começar falando sobre João Batista, que João Batista estava preso, né? E aí ele manda perguntar. Ele teve dúvida. Então aqui ele teve dúvida, onde ele manda perguntar: Tu és aquele mesmo que há de vir ou vamos esperar outro? Então ele teve dúvida, né? João Batista teve essa dúvida. Será que é Jesus mesmo o Messias? Ou será que vamos esperar outro, né? Mas Jesus diz, né, para ele dar o testemunho para João. Jesus não fala assim: eu sou sim. Não. Vai lá e fala para João o que você está vendo. Que os coxos andam, que os cegos veem, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, que os pobres estão sendo anunciado o evangelho. Então vai lá e fala para ele o que vocês estão vendo, porque ele vai crer que eu sou o Cristo. Mas aí eu medito aqui com vocês, né? Que até João, nesse momento, teve dúvida. Pensando: nossa, será que é Jesus mesmo? Será que ele é o Messias? Ou será que nós temos que esperar outro que vai vir, né? E quantas vezes nós também temos dúvida? Será que Jesus vai fazer na minha vida mesmo? Será que Deus vai fazer? Será que o Senhor vai me curar? Será que o Senhor Jesus é o mesmo? Será que Jesus vai me salvar mesmo? Será que eu estou salvo mesmo? Quantas vezes a gente também deixa a dúvida, vem a dúvida por causa de situações difíceis na nossa vida, né? Mas que nós possamos ver o que Deus tem feito, lembrar dos milagres que Ele já fez em nossa vida. Peraí, o Senhor já me curou disso. Peraí, o Senhor já fez isso na minha vida. Então Ele é o mesmo sim na minha vida. Ele me salva, Ele me liberta, Ele age na minha vida sim. Aleluia. E algo muito interessante aqui que Ele vai dizer, né, sobre que o reino dos céus, né, Ele vai dizer aqui, ó, que o reino dos céus é tomado por esforço,
e os que se esforçam se apoderam dele. Esse versículo é muito forte. Por quê? Porque ele está dizendo aqui sobre a vida espiritual, sobre coisas espirituais, sobre que é um presente, né? Onde a busca, né? Ser fervoroso, ter um comprometimento, né? Uma entrega mesmo fervorosa para o reino, na busca pelo reino, é um tanto um presente como uma conquista que exige esforço e luta espiritual. Então, os que se esforçam vão se apoderar dela. Ou seja, você tem que se esforçar para buscar mais. Você tem que se esforçar para lutar, para guerrear no mundo espiritual, para ter mais do reino, para ter mais da presença de Deus. Porque aqueles que querem ficar no raso, eles ficam ali naquela coisa. Ah, é só isso mesmo, vou ficar assim, vou sentar só no banco, vou só fazer o que eu faço mesmo, que eu já estou salvo mesmo, então não preciso ficar buscando muito. Mas aqui o Senhor, aqui está sendo declarado, né, que aqueles que querem mais, aqueles que querem mesmo mais do reino dos céus, né, ele tem que tomar força, ele tem que se esforçar, e os que se esforçam se apoderam. Por isso que a gente vê que tem gente que se esforça mais, que paga um preço, entre aspas, né, para receber mais de Deus, e elas são mais usadas, elas são mais determinadas, elas recebem mais de Deus, elas têm mais ali do reino. Por quê? Porque elas estão se esforçando, elas estão pegando a força mesmo, elas estão se esforçando para receber, para não sair para não ficar do mesmo jeito, mas para sempre ter algo novo de Deus, para sempre viver algo novo na presença do Senhor. Então que a gente possa meditar sobre isso, de que Deus tem mais para nossa vida, mas tem coisas que a gente vai ter que se esforçar para ele fazer na nossa vida, para ele derramar mais, para ele derramar mais unção, para ele nos usar mais. Então tem coisas que nós vamos ter que nos esforçar mesmo. Tomar a força, como se diz, se esforçar, porque o que se esforçam vão se apoderar dele, vão receber. Então vai ter coisas na sua vida que você vai falar assim, nossa, mas eu não recebi isso ainda da parte de Deus, porque às vezes falta esforço. Porque às vezes tem faltado esforço para você receber aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, aquilo que Deus quer te derramar de unção, para aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 20 agora. Então começou a reprovar as cidades nas quais os milagres foram realizados por não terem se arrependido, dizendo: Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Pois se em Tiro e em Sidom os milagres que vocês tivessem sido realizados, há muito teriam se arrependido, vestindo-se de pano de saco e se cobrindo de cinzas. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E você, Cafarnaum, que se elevou até os céus, será rebaixada até o inferno, pois se os milagres que foram realizados em você tivessem ocorrido em Sodoma, ela ainda existiria até hoje. Mas eu lhes digo que haverá menos rigor no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para você. Versículo 25. Naquela ocasião, Jesus respondeu: Graças te dou, ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, que é aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo, né, que se nós queremos conhecer ao Pai, nós temos que conhecê-lo, porque conhecendo Ele, nós vamos conhecer ao Pai. Aleluia. Olha isso. E ele vai dizer, né, venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então muitas das vezes nós estamos ali oprimidos, oprimidas, e não sabemos o que fazer, estamos ali sobrecarregados, cansados. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, vem a mim, né? Venha até mim, venha para a minha presença, porque eu vou trazer alívio para sua alma. Eu vou trazer descanso para sua alma, né? E ele vai dizer, toma sobre mim, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma de vocês. Então aqui ele está dizendo sobre isso, que nós devemos pegar. Ele está dizendo isso sobre que nós devemos pegar, né? Sobre ele, ou seja, aprender com ele, né? Ou seja, deixar o jugo pesado nos pés dele. Amém?
Por quê? Porque ele vai trazer descanso para sua alma. Então, a aceitação desse jugo que leva a um estado de descanso, que transcende a ausência de trabalho, envolvendo um renovo espiritual profundo. Então, ele que vai trazer renovo para sua alma, ele vai trazer paz para sua alma. Quando você vem sobre ele, deixa o jugo ali, deixa ele trazer descanso para sua alma, ele traz paz, traz alegria, traz descanso de verdade. Aleluia. E quando ele diz, né, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque muitas das vezes você está carregando jugos pesados que não vêm da parte do Senhor. Talvez você está carregando fardo pesado que não vem da parte do Senhor. Então esse jugo que Jesus está descrevendo aqui como suave é o caminhar ao lado dele. É ter uma experiência com ele de facilidade. E não um fardo opressor que muitos podem sentir. Que às vezes você tem sentido um fardo opressor por causa de questão de pecado, de opressão maligna. Mas aqui ele diz, olha, o meu jugo é suave, ou seja, é fácil, é tranquilo estar ao meu lado. E aí ele diz, né, na designação, o fardo é leve, ou seja, é uma transformação que ele faz na sua vida. Onde seguir Jesus, ele vai trazer algo leve sobre você. Onde ele vai fazer alívio, propósito, alegria sobre a sua vida. Como a vida cristã, quando você segue ele, quando você fala, nossa, peraí, com Jesus, caminhar com Jesus é diferente porque é leve, tem propósito, tem alívio, ele tem presença, ele tem unção, ele tem renovo, ele tem salvação para minha vida. Então que você possa meditar sobre isso, em nome de Jesus. Então o que a gente aprende nesse capítulo aqui? O primeiro aprendizado que nós podemos aplicar para a nossa vida é que em meio às crises, né, cristãs de fé, né, que assim como João Batista, muitas pessoas podem enfrentar momentos de dúvida. Então, assim como João Batista, nós podemos enfrentar em momento de crise, em momento de dificuldade, de tribulação, a gente pode enfrentar momento de dúvida, de achar que Deus não está com a gente, de achar que Deus não tem uma providência, não tem um milagre, não tem uma resposta. Mas é essencial nós buscarmos e encontrarmos segurança em Jesus e nas suas promessas. Então, quando surgir a dúvida, que você possa se apegar à palavra de Deus, se apegar a Jesus, porque é nele, na palavra dele, que você vai encontrar segurança. Para que as dúvidas não venham guiar a sua vida, mas sim a fé. Amém? O segundo ponto aqui que a gente pode aplicar para a nossa vida é que a gente pode ter uma responsabilidade espiritual. Onde aqui nós somos chamados ao arrependimento. Onde nós somos chamados a responder o evangelho, a ter uma responsabilidade com o evangelho. Aleluia. Então, que a gente possa meditar sobre isso, que nós possamos ser responsáveis em que nós estamos vivendo esse evangelho realmente, onde nós estamos realmente sendo seguidores de Jesus, estamos tentando praticar a palavra. Amém? E também vai dizer sobre o descanso, que nós encontramos descanso no Senhor, onde Jesus promete para nós o descanso. Em meio à opressão, em meio à pressão deste mundo, em meio às coisas deste mundo, da nossa vida, do dia a dia, onde muitas das vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados. Ele fala que o descanso é fundamental e ele traz esse descanso. Muitas das vezes nós não encontramos descanso, alívio em outras coisas a não ser Jesus. Então que você possa meditar sobre isso. De que muitas das vezes você está oprimido, oprimida, cansada, sobrecarregado, mas que em Jesus você encontra descanso de verdade. Só nele você vai alcançar alívio, descanso, fardo leve, jugo suave. Amém? Então que você possa meditar sobre esse devocional dessa manhã, desse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então espero que você tenha ficado comigo aqui até o final dessa leitura, em nome de Jesus, desse devocional. Comenta para mim, amém, se está sendo edificante para você, se Deus falou algo com a tua vida nessa palavra, né? Se edificou a sua vida esse devocional, amém? Em nome de Jesus. Curta, amém? Compartilhe com mais pessoas esse devocional para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. E
Até o próximo devocional. Que Deus abençoe a sua vida.